Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos acompanha no programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida e também você que nos ouve pela primeira vez, quer iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, muita harmonia, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu, Adilson Maris, da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui também meu caro e inseparável parceiro nessa dupla dinâmica, Ricardo Honório, do Grupo Espírita Peixotinho, também aqui da nossa capital. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 1º do segundo livro, que trata do mundo espírita e do mundo dos espíritos, quando abordaremos o tema Diferente Ordem de Espírito, que está contido nas questões de número 96 a 99 do Livro dos Espíritos. Meu caro Honório, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa casa. Muito obrigado, Maris. Como sempre, é uma satisfação. E eu quero te dizer que eu estou aprendendo muito com esse trabalho nosso. Né? Estamos aprendendo, porque para vir para cá a gente tem que ler, tem que estudar, tem que se preparar. E é aquilo que eu digo sempre, a gente nunca lê a mesma pergunta do Livro dos Espíritos com o mesmo espírito. É verdade. Sempre que a gente lê é com uma percepção nova, é um espírito novo em termos de conteúdo, de aprendizado. Hoje nós somos diferentes do que fomos ontem, né? Hoje nós temos mais bagagem, um dia de bagagem no mínimo. Eu diria que à tarde nós somos diferentes do que fomos de manhã. De manhã, né? Não é isso? Então, mostrando que a necessidade de a gente estar sempre estudando, meditando sobre aquilo que a gente lê, né? Para se dinamizar, né? Buscar esse processo de aprendizado. Mas vamos lá. Diferente Ordem dos Espíritos, questão 96. Kardec fez a seguinte pergunta: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Olha só, quando falo em hierarquia, eu lembro muito de quartel. E quando falo de quartel, eu lembro muito do mundo espiritual. Disciplina. Disciplina e hierarquia. Uhum. Não é à toa, já que você citou, que a instituição militar ela é uma instituição permanente, milenar. Uhum. E apesar de toda a evolução que também permeia o meio militar, a instituição se mantém rígida em alguns princípios. Isso. Não é isso? Se mantém rígida em alguns princípios, ao mesmo tempo que evolui também em outros. Do ponto de vista espiritual, é bem parecido. Uhum. Nós evoluímos e estamos aqui para evoluir, mas também precisamos ser rígidos em alguns princípios. Com certeza. E, infelizmente, tem pessoas que acham que evoluir é abandonar os princípios. Não é. Princípios como respeito, princípio como a própria hierarquia, que é o reconhecimento da grandeza diferenciada entre uns e outros. Na área militar, a hierarquia se dá pela classificação dos postos e das graduações. Entre os espíritos, a hierarquia se dá pela evolução moral. Aí, lembrando, quando a gente falou de perispírito, né? Uhum. Da vibração do perispírito, de poder alçar outros planos, quando a gente conversou na reunião anterior. Então, essa hierarquia ela se dá pela evolução do espírito. E eles percebem-se quem é superior ao outro. No plano espiritual não funciona como funciona aqui na Terra muitas vezes. Vamos dizer assim, se eu sou um governante e o convido, Honório, para ser, por exemplo, um ministro, aí você passa a ter uma hierarquia acima de toda uma sociedade, isso não funciona no plano espiritual. Uhum. Jamais poderia alçar um espírito que não tenha já a sua grandeza conquistada por si aquela condição. Onde você estiver, você sempre levará essa evolução moral, espiritual. E a gente relembra sempre Jesus, a cada um segundo as suas obras. Se as suas obras forem suficientes para te alçar a um cargo de ministro no plano espiritual, você será ministro, porque você tem as condições para tal. Se não tiver, você vai ser trabalhador. Com certeza. Inferiormente, hierarquicamente inferior naquele plano. Mas nem por isso o seu trabalho não será de grande importância. Porque o princípio do respeito
está previsto para né? todos nós. Pois é isso que é interessante quando a gente vai tratar então dessa diferente ordem dos espíritos. A gente vai aprofundar melhor isso, esse bate-papo gostoso. Então os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Aí ele vem, são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Olha só que beleza. Exatamente. Então, demonstrando exatamente isso que a gente falou, que daí a necessidade da gente ser melhor a cada dia. A gente estar atento ao convite de Jesus, vigiarmos os nossos pensamentos, orarmos e entrarmos em conexão com Deus, porque nisso a gente se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais paciente, a gente compreende, mais agradável. Né? E nesse sentido, Maris, a lei de afinidade, ela vem colocar ordem na casa. Se você perceber, entre nós, os encarnados, como se formam os grupos de amizade. Isso. Às vezes você olha para uma pessoa e não gosta da pessoa, às vezes você olha para outra, nunca viu e tem a maior afeição por ela. E outra coisa, apesar de no nosso mundo material a beleza física ser um fator preponderante muitas vezes, mas nem sempre a beleza física é suficiente para manter uma relação de amizade. Isso. Né? Às vezes a pessoa fisicamente é bela, quer seja homem, quer seja mulher, mas não... Como se diz vulgarmente, os santos não se cruzam, não é isso? A pessoa é bonita fisicamente, mas tem uma conversa pobre, tem um entendimento desconectado, e vocês não conseguem formar uma relação de amizade. No mundo espiritual, é essa mesma lei de afinidade que nos aproxima. Isso. Não é isso? Pela forma comum, como nós percebemos a nossa cosmologia, a nossa visão de mundo, como nós entendemos as coisas, isso faz com que os espíritos se aproximem. Isso. A beleza está na intimidade de cada um, decorrente do processo de aprendizado e de evolução. Aí é por isso que você olha para pessoas e às vezes sente uma proximidade, assim, poxa, parece que eu conheço o Honório há tanto tempo e estou conhecendo agora. Né? Então, já vem dessa vibração que os espíritos mantêm, está no mesmo nível, está na mesma... E o perispírito, ele se relaciona nessa vibração. Nessa vibração. Então, nessa vibração. Pois né? Eles se reconhecem, digamos assim, né? Nessa vibração similar de todos. Agora, antes da gente até mergulhar ainda mais na questão, é aquilo que a gente sempre diz, né? Mas eu vou fazer a pergunta para você. Se de repente, Honório, eu estou de frente com uma pessoa que me causa uma certa estranheza de eu não sentir, vamos dizer assim, é igual os ímãs, né, que têm a mesma polaridade, eles se afastam, né? Então você vai. Aí muita gente opta por se afastar da pessoa. Não gosto do Honório, vou me afastar do Honório, meu santo não bate com ele dele. Aquela jargão que você lembrou aí, né? Mas o que a doutrina nos diz quando eu percebo isso? Isso é um equívoco. Nós estamos aqui para provar e expiar. Exato. Então, no momento que você encontra alguém que acha que os santos não se bateram, pode ser o momento de uma prova ou de uma expiação. Ou seja, é o melhor momento de reconciliação. Exatamente. Então, não é porque eu não vou com o Maris, né? Eu não vou com a cara do Maris que eu tenho... Pelo contrário, vem cá, por que será que eu tenho essa reação com o Maris? Será que o problema é meu? Maris, se o tempo nos permite. Aconteceu uma vez com uma colega de trabalho, eu estava numa outra atividade, e a colega de trabalho chegou para mim e disse que ia pedir demissão do trabalho porque ela não suportava a colega que sentava na mesa ao lado. E eu, mas você vai pedir demissão por causa disso? Não, porque ela é isso, ela é aquilo. E eu perguntei, e você já procurou saber o que é que ela pensa de você? E ela ficou assim pensando, não. Conversa com ela. E ela foi conversar com a colega tinha a mesma visão dela. Uma pensava que a outra era a chata. E nessa conversa que elas tiveram, começaram a conversar, e em uma semana a animosidade estava eliminada. Porque elas perceberam que não tinha razão para aquilo. Uma é espírita, a minha colega. E eu expliquei para ela, minha querida, mas você estudiosa do espiritismo há tanto tempo, não percebeu isso. A outra não tinha a obrigação de dar o primeiro passo, porque ela era ignorante nessa matéria. Mas você, como espírita, você tinha que aproveitar a oportunidade da animosidade e passar isso a limpo. É o que a doutrina nos ensina. Né? É o que nos ensina. É por isso que a gente tem... O que é que o programa nos traz? É o livro dos espíritos na nossa vida, no nosso dia a dia. Exato. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento,
enquanto essas coisas acontecem, eu tenho que utilizar o conhecimento para que o meu dia a dia e das pessoas que convivem comigo, seja na família, seja no trabalho, na rua, no trânsito, em qualquer lugar, os governantes, porque o da minha casa, onde eu estiver, eu vibro também para cada um deles, seja de harmonia. Então, esse conhecimento faz com que eu me reeduque a momento nenhum julgar as pessoas nem condená-las. O julgamento já prevê uma absolvição ou uma condenação. Eu posso avaliar o processo e dizer assim, eu não concordo com isso. Eu estou avaliando, mas eu não estou condenando você por você ter feito e tomado essa decisão. A decisão foi sua, você responde perante os seus atos. Então, quando a gente pega as diferentes ordens dos espíritos, a gente vai começar a querer se encaixar onde nós vamos estar de acordo com os nossos pensamentos, as nossas ações morais. É isso que ele vai nos mostrar nesse processo como um todo. E está submetido ao livre-arbítrio. Isso. Ora, se eu sei, como você acabou de dizer, que os espíritos estão em diferentes ordens, ora, eu quero estar numa ordem inferior ou quero estar numa ordem superior? Claro que todo mundo quer estar numa ordem superior. Tudo bem. O que é que eu tenho que fazer para atingir essa ordem superior? Jesus já disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segue-o. Que você vai estar lá entre os bons. Né? Agora, se você não atende aos preceitos éticos, morais, trazidos pelo cristianismo, pelo espiritismo, e quer estar lá, não tem como, meu amigo. Repetindo mais uma vez, a cada um segundo as suas obras. Então vamos ver o que nos diz a questão 97. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Olha só, né? Será que existe uma classe, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 1 milhão? A pergunta nos remete ao sistema de castas indiano, por exemplo, né? Onde existe determinado ali. Claro que não existe isso entre os espíritos, né? Você vai ler o que a doutrina nos ensina, o que os espíritos superiores trouxeram para a gente, que existe didaticamente uma organização de ordens para que a gente se situe, mas não existe uma linha demarcatória onde dessa linha para cá é de um tipo, dessa linha para cá é outro. A própria sociedade humana na Terra nos mostra isso. Nós temos pessoas boas entre nós, temos pessoas que cometem maldades, não vou dizer que existem pessoas más, porque ninguém é mau, né? Nós estamos vivendo um momento, uma experiência onde praticamos maldades. Eu costumo dizer, que eu também já vi muito, né? Mas a maldade, ela é um estado de ignorância do bem. Você desconhece o bem. E é temporário, é passageiro. Né? Quando você passar a conhecer o bem, você se apaixona por ele. Exato. E o mal deixa de existir, né? Então, tem esses extremos e tem aquelas pessoas que você não consegue catalogar como boa nem como ruim. As pessoas ali, no meio termo ali, né? E tem pessoas, às vezes, que são tão boas e cometem ações que a gente fala assim, meu Deus, mas como é que essa criatura conseguiu? E o contrário, Maris. Quantas vezes a gente não se surpreende, algumas vezes, com pessoas que a gente tem, assim, uma péssima reputação, de repente a pessoa consegue fazer algo que... Caramba, como é que essa pessoa... Né? Mostrando que é delimitação de valor, né? De valores e de escala. Se a gente quiser criar essas escalas, elas não têm um texto definido, a não ser didaticamente, como você bem lembrou. E o que os espíritos respondem é que o número é ilimitado. Olha só, ilimitado, não tem um limite. A classificação espiritual, ela é infinita. A evolução é infinita. Então, ela é infinita. Mas se a gente pega esse processo todo, e isso é muito belo, e a gente vai ver mais à frente que Kardec ele nos dá aqui 3 classificações didáticas, e depois a gente vai ver dentro dessas 3 ele nos traz mais 10, né? Mais adiante, né? Para que a gente possa, vamos dizer assim, se colocar. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, eu queria saber onde é que eu me encaixava. Nessas 3 primeiras que ele dava. E eu só ficava na última. Eu acho que eu não saí ainda não, vamos lá. Quando eu comecei a estudar, Maris, eu achava que estava na última. Agora que eu estudei, eu tenho certeza que estou na última. Vamos lá,
Mas estamos trabalhando para sair dela. Para sair dela, com certeza. Vamos lá. Então, o número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, aquilo que você bem lembrou, não há divisão, uma linha demarcatória, mas Kardec, como um excelente professor que ele era da escola de Pestalozzi, então ele nos propõe 3 divisões. Pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição. Então, didaticamente, os espíritos que já são perfeitos. Os espíritos puros, que ele denominou de espíritos puros. Me permitam, por favor. Você falou, um detalhezinho que quem nos ouve pode... Você falou, são os espíritos perfeitos. Lembrando que a nossa perfeição ela é sempre relativa, né? Perfeito, absoluto, só Deus. Só Deus. Isso é bem lembrado. Muito só bem lembrado. Esse detalhezinho do... Então, os espíritos puros, que é a primeira ordem da perfeição. Isso. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. Olha só, segunda ordem já está na metade da escala evolutiva. Pois é. Aí quando ele fala assim, o desejo do bem e a sua preocupação. É a sua preocupação. É a sua preocupação, obrigado. Aí a gente fala assim, né? Caramba, mas eu tenho um desejo no bem, eu sou preocupado com o bem, mas às vezes aí a gente quer se encaixar aqui. Mas se ele divide em 3 etapas, está no meio do caminho, com certeza eu sei que eu não estou no meio do caminho. Já temos a preocupação, sim, de vivenciar. A prática nos prova o contrário. A prática, a gente sempre, de vez em quando, está a se arrepender de determinados pensamentos, determinadas ações. Então ele vem aqui. Os da segunda ordem alcançaram metade da escala. O desejo do bem e a sua preocupação. O da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Aí, como ele colocou muito didático, assim, o espírito puro, o mediano e o espírito, vamos dizer assim, ainda no início da jornada, as pessoas, poxa, mas eu não estou no início da jornada, eu não desejo mal o tempo inteiro, às vezes eu tenho vamos dizer assim, fujo do controle, às vezes eu lanço um pensamento que não é adequado. Por isso mesmo é que a gente não está no meio do caminho, porque estar no meio do caminho é estar o tempo integral preocupado com o bem, vivenciando o bem, e às vezes, de vez em quando, a gente não está nesse nível, então a gente está abaixo dele. Eu diria mais, Mariz, como ele mesmo disse, não existe uma situação em que você diga assim, a não ser com os espíritos puros. Com certeza. Não, eu estou nessa ordem. Mas até o que nós falamos agora há pouco foi brincadeira, né? Mas há momentos em que nós nos encontramos perfeitamente na terceira ordem. E há momentos que a gente consegue se identificar na segunda ordem, né? Na primeira, não. Porque tem uma outra definição que diz o seguinte, como é que a gente entende essa evolução? Poderia ser o seguinte, os da terceira ordem são aqueles que pensam e fazem o mal. Isso. Os da segunda ordem seriam aqueles que pensam, ora faz, ora não faz o mal. Os da primeira ordem só pensa no bem e só faz o bem. Então, nós estaríamos perfeitamente, didaticamente falando, nessa segunda ordem, porque a gente está transitando ainda entre um e outro. Tem hora que a gente tem vergonha de coisas que nós falamos, que nós fazemos. E que nós pensamos. E sentimos. Porque a consciência, um pouco desperta pelo conhecimento adquirido, já nos cobra isso. Já nos cobra. Já é uma preocupação. Isso. A gente já se preocupa com isso, mas muitas vezes a gente falha e cai lá na terceira ordem de novo. E volta a tentar subir de novo. Estamos no caminho. Estamos, com certeza, isso aí é absoluto. Né? Então, a questão 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Olha só, olha a pergunta. Os espíritos da segunda têm apenas o desejo do bem ou praticá-los? É praticamente isso que nós acabamos de dizer. Vamos pegar, por exemplo, Marisa, a nossa situação aqui. Né? Nós pensamos no bem? Claro que pensamos. Né? Quando a gente faz, por exemplo, um trabalho de divulgação como esse que a gente está fazendo, a gente está pensando no mal? Não, a gente está pensando no bem. A gente quer levar essa coisa boa para as pessoas, gostaria que todos se interessassem em estudar, etc, etc, etc. Mas aí eu lembro de mim, quando comecei lá em Recife, na década de 80,
a começar a assistir palestras, frequentar a casa espírita. Você já tem toda essa idade, rapaz. Não parece, mas tenho. Não parece, mas tenho. Eu ficava ouvindo o palestrante, Marisa, e dizia assim, caramba, esse cara é muito bom. Uhum. Esse cara deve sonhar com Jesus à noite, porque ele, né, a maneira como ele fala, sabe tudo. Eu admirava os palestrantes e dizia, caramba, daqui a umas 3 encarnações eu quero estar fazendo isso também. E depois a gente começa a conhecer melhor alguns palestrantes e perceber que fora da tribuna eles são tão humanos como nós. Tem as mesmas dificuldades. As mesmas dificuldades. Tem as mesmas dificuldades. E para minha surpresa também, pouco tempo depois, eu estava lá na tribuna fazendo palestra. Eu dizia, meu Deus, o povo está pensando a mesma coisa de mim agora, está pensando que eu sou essa coisa toda. E eu não sou nada disso. E eu não sou nada disso. Inclusive, houve um tempo que determinados temas, eu me recusava de palestrar sobre determinados temas, porque eu dizia, eu não vou falar sobre esse tema porque eu não me vejo fazendo isso. Né? E gera um certo bloqueio quando você pretende fazer uma coisa com seriedade, como nós fazemos, modéstia à parte. É similar àquela história que dizem que foi do Gandhi, não sei, que uma mãe tinha um problema com o filho, é do Gandhi, que comia com certeza. muito doce. Açúcar, né? Gostava muito de açúcar. E levou a criança para o Gandhi, para o Gandhi convencer o garoto de não comer açúcar. E o Gandhi falou para a senhora, volta a semana que vem. Volte daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, não foi? 2 semanas, a mulher não entendeu, foi. E quando voltou, o Gandhi falou para o menino, não coma açúcar. Que não coma mais açúcar. Não coma mais açúcar. E a mãe falou, mas por que o senhor falou isso? Por que o senhor não falou na outra semana? Há 2 semanas. Há 2 semanas. E ele disse, porque há 2 semanas eu também comi açúcar. Então, se eu como açúcar, como é que eu vou dizer para você que pare de comer açúcar? Pois é. Né? Eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Exatamente. Que eu vivencio. Então, isso é muito importante para a gente entender, porque isso vai dando substância ao nosso entendimento. Né? Então, numa mesma encarnação, não é que você possa guindar da tua escala dessa forma, mas que um degrauzinho você consegue perceber, você consegue. Porque na questão anterior, ele mesmo disse, o número é ilimitado. Isso. Então, dentro de uma ordem dessa, como a ordem segunda, a secundária, existe uma infinidade de matizes dentro de uma mesma ordem. Né? Então, tem aqueles que pensam no mal e se comprazem. No mal. Tem aqueles que pensam, fazem, mas já se arrependem, já não conseguem se sentir tão bem. E por aí vai. É interessante que, por isso que quando Jesus nos chama a atenção para a gente estar atento ao que a gente pensa, vigiar e orar, a vigilância do pensamento, ela é exatamente para isso, que a gente estando atento, nós sabemos que aquele pensamento não é adequado, que nos sugere. Então, de repente, a gente está numa boa assim, estudando ou vendo alguma coisa, surge um pensamento inadequado. Quando a gente está vigilante, é assim, opa, por que eu estou pensando isso? Se eu sou vigilante, se eu conheço os princípios que a doutrina espírita nos traz, né, de nós estarmos atentos que os espíritos interferem na nossa vida, a questão é que a gente vai ver lá, 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que pensar, muitas das vezes são eles que vos dirigem, eu falo assim, opa, esse pensamento, por que ele surgiu? Ele não é meu, esse pensamento não é bom, ele não é adequado. Então, se eu não consigo expulsar o pensamento, eu entro em prece, em oração, vigiai e orai. Então, em oração, a gente se conecta com o Criador e a gente pede ao mentor espiritual, os protetores espirituais, que a origem daquele pensamento seja retirada. Porque muitas vezes é um irmãozinho que não quer que a gente entre num grau de evolução melhor. Essa questão toda do conhecimento da doutrina nos faz estarmos atentos e dizer assim, ó, eu quero sempre melhorar. O meu pensamento, agora, se você não conhece, você vê um pensamento, você acha que é seu, você o alimenta e você navega naquele filme. Se você está com a ira, com ódio, com a vingança, você se vê enforcando a pessoa, você dando um murro na pessoa, você vem com a sua espada, com tudo aquilo que você quiser, triturando o ser humano, achando que o pensamento é seu. É seu também. Mas de onde veio a origem, né? 2 coisas que a gente precisa identificar, né, Marisa? É a origem e a manutenção. A origem pode não ser sua, mas a manutenção com certeza é sua.
Sempre será nossa. Se vem aquela sugestão de pensamento e você navega, se deixa levar pelo... A partir dali, meu amigo, a responsabilidade é sua. Não adianta depois você dar, mas foi o obsessor que intuiu o pensamento. Sim, ele te sugeriu, mas você aceitou a sugestão e ficou com ela. O livre-arbítrio foi seu. O livre-arbítrio foi seu. É como um presente que alguém te dá, você recebe se quiser. Então, a nossa responsabilidade, minimamente despertos já pelo conhecimento que temos, é de ficar atentos a isso. Perfeito. Né? Então, nós temos os instrumentos importantíssimos, por exemplo, a oração, que você citou, mas a música, né? A boa música. Por exemplo, o Pai Nosso cantado. Você está com um pensamento que fica insistindo, começa a cantarolar o Pai Nosso, daqui a pouco você vê que o pensamento foi embora. É verdade. Foi embora por 2 razões. Porque você desvinculou-se dele. Não fez a manutenção. Não fez a manutenção. E se ele for realmente uma sugestão de um irmãozinho que está ali te sugerindo, de tanto ele ouvir o Pai Nosso cantado, ele vai embora, que ele não está interessado em Pai Nosso cantado, não. Está interessado em outra coisa. Beleza, então vamos fechar a questão. Assim, os espíritos de segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Ele dispõe desse poder, segundo o grau de sua perfeição. Né? Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria, e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Então, mostrando que a gente tem que estar estudando, estar pesquisando e estar vivenciando o bem. Né? E essa questão final aqui, Maris, provas a suportar. Isso. Quer dizer o quê? Que o fato de nós sermos espíritas, de nós estudarmos, não quer dizer que nós estamos imunes a essas provas. Pelo contrário. As provas aí é que vem, né? Para ver a nossa sustentação, a nossa robustez moral para suportar a prova, uma vez que já temos o conhecimento. E o que é interessante, né? Porque às vezes as pessoas, eu gostaria de ter a vida que Chico teve, eu gostaria de ter os dons mediúnicos que o Divaldo tem. Deus me livre, é muita responsabilidade. O peso, a gente não sabe e não temos a menor ideia das dores que esses espíritos vivem em poder estar carregando um movimento inteiro, né? Nós não temos a estrutura deles. Não é para qualquer um. Não é. Assumir as responsabilidades do Chico, do Divaldo e tantos outros, não é para qualquer um. Por isso que é dada a cada um as suas obras. E quanto mais evoluída a gente perceber, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, caramba, como esse problema me perturbava lá atrás e hoje não me perturba mais. Exatamente. Tá? Então, a gente evolui, a gente cresce e a gente passa pela provação com louvor. Vamos fechar, porque nosso tempo está correndo, tem a 99. Vamos lá. Os espíritos da terceira ordem são, todos eles, essencialmente maus? Olha, aquilo que a gente já comentou lá atrás. Né? Eu vou ler a resposta para que a gente possa fazer o fecho. Não. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazer. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estovados, né? Levianos é irresponsáveis, né? Mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem. Então, mostrando aqui que existem vários tipos dentro dessa terceira ordem de espíritos que aprontam, uns porque são levianos, são irresponsáveis, são brincalhões, querem mais perturbar, né? Querem rir, né? Outros que fazem o mal porque se comprazem, a palavra esse que se utiliza, pelo um estado de ignorância. Gosta de fazer o mal. Né? Gosta, né? Mas é exatamente porque desconhece o valor do bem. Exatamente. E tem aqueles que nem fazem nem o mal nem o bem. Ficam ali em cima do meio do muro, isso não tem nada a ver comigo. Então, didaticamente, Kardec nos traz essa ordem de espíritos, que a gente vai ver a escala espírita, né, logo em seguida, e a gente vai poder ter uma oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas o nosso tempo, meu caro Honório, está chegando, mas a gente gostaria de estar falando mais, né? Mas não dá. No próximo programa a gente continuará falando, se Deus quiser. Bom, o nosso tempo já se esgotou. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando continuaremos o estudo do capítulo 1º do 2º livro e falaremos sobre a escala espírita. Olha que legal. Não percam. Lembrando que suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com, que na medida do possível nós responderemos os programas seguintes. Felicidade a todos, muita paz. Meu caro Honório, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Obrigado, Maris. Muita paz para todos. Você acabou de ouvir o programa
O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório.